Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical no projeto Auxílio ao Mestre. Quero primeiro agradecer a todos os amados irmãos que têm nos sustentado em oração. Deixado aí uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de consolo. Quero agradecer aqueles que se manifestaram no intuito de nos ajudar além das orações. Deus seja louvado pela sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Esse projeto é um projeto de caráter pessoal e não institucional. Ele não tem como objetivo lucro, dinheiro. A nossa proposta e a visão que Deus nos colocou no coração é fazer um trabalho sem fins lucrativos, com o objetivo de enriquecer o reino de Deus, ajudando, auxiliando professores e professoras da escola bíblica dominical das nossas igrejas. Tem sido muito difícil, dadas as dificuldades financeiras, a limitação da estrutura da qual nós dispomos. Vez ou outra sai um problema no áudio, um galo cantando, é um som que não sai um som perfeito. São várias as dificuldades, mas nós vamos prosseguindo no nome de Jesus. Vamos estudar hoje a lição de número 7. Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Hoje estaremos abordando esse tema, que Jesus ele é sumo sacerdote de uma ordem superior, uma ordem diferente do sacerdócio levítico. O escritor aos Hebreus ele faz uma defesa de que Cristo, embora fosse da tribo de Judá, ele era sacerdote. Vamos prosseguir então na nossa lição. Tópico de número 1. Quanto ao aspecto de sua tipologia. Nós vamos analisar aqui a análise que é feita do escritor aos Hebreus, fazendo uma analogia apontando para Melquisedeque como um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Vamos lá. Subtópico de número 1. Um sacerdócio com realeza. Não era concebível na mentalidade judaica um rei sacerdote. Para o judeu, uma coisa era ser rei e outra coisa era ser sacerdote. Porém, o autor da carta consegue fundamentar a tese de Jesus ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Segundo o autor, Melquisedeque era um tipo de Cristo que viria. Abraão foi abençoado por ele e deu-lhe dízimos. Meu amado, o escritor aos Hebreus, ele fundamenta a sua tese a partir do episódio em que Abraão se encontra com Melquisedeque. Isso foi claro. Dentro do pensamento judaico, não havia possibilidade de assimilar um rei e sacerdote. Observa que dentro da cultura judaica, dentro da lei judaica estabelecida por Deus, havia o cargo de rei e havia também o cargo de sacerdote. Na mentalidade do judeu, ou a pessoa era rei, descendente de Davi, ou então ele seria sacerdote descendente de Arão. Mas
O escritor aos Hebreus, ele vai muito além. Ele vai em Melquisedeque, que era rei de Salém, que era um legislador monarca, e por outro lado, sacerdote, a ponto de Abraão, o pai da fé, reconhecer o sacerdócio de Melquisedeque e ser abençoado por Melquisedeque e dar dízimos a Melquisedeque. O que era isso? Era Abraão, o pai da nação, o amigo de Deus, reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque. E o escritor aos Hebreus, ele prova também na sua analogia, na sua tese, que Melquisedeque era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E o que nós precisamos compreender que Melquisedeque, amados, ele foi um rei e ele foi sacerdote, ele não foi um anjo. Ele não surgiu do nada, ele não era um anjo reinando entre os homens. Ele foi um personagem histórico e real. Amém, meu amado? Então, o escritor aos Hebreus prova que Jesus era sacerdote e rei, segundo a ordem de Melquisedeque, o que não ocorria na ordem do sacerdote judaico ou do sacerdócio levítico. Vamos lá? Prosseguindo na nossa lição. Quando se pensa que tudo sabe, os judeus pensavam que conheciam tudo acerca de Deus e seus caminhos. O escritor aos Hebreus mostra-lhes o quão ignorantes e insensatos eles eram. Se, por um lado, Abraão reconheceu a divina chamada e vocação de Melquisedeque, por outro lado, os judeus estavam por rejeitar a Cristo, o qual era muito superior à ordem levítica. Meu amado, os judeus achavam que entendiam de tudo de Deus. Todas as questões concernentes à trindade, à deidade, à divindade, a Deus, os judeus achavam que eles tinham a última palavra no assunto. E na mentalidade deles, Jesus jamais seria sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, da casa de Davi. Então, aqueles irmãos judeus estavam sendo enganados por esses cristãos. Mas o escritor aos Hebreus mostra que eles eram ignorantes acerca da revelação de Deus. Ele consegue mostrar que Jesus era sacerdote e rei segundo a ordem de Melquisedeque. Outra questão, que Abraão, ele reconheceu que Melquisedeque era sacerdote do Deus vivo e foi abençoado por Melquisedeque. Em contrapartida, esses judeus dessa comunidade a quem foi dirigida essa carta, eles estavam à beira da apostasia, de negar a Cristo e rejeitar a Cristo como o sacerdote supremo, como o Salvador. Muito diferente do pai Abraão, que o pai Abraão, diante do sacerdócio de Melquisedeque, ele respeitou a sua divina chamada, vocação para o ministério do sacerdócio. Agora, os judeus estavam por rejeitar alguém que era muito superior ao sacerdote Melquisedeque. Amém, amado? Então, os judeus pensavam que sabiam muito e não sabiam o tanto que eles achavam que sabiam. Meu amado, nós nunca saberemos realmente tudo. Muita coisa nos será revelada na eternidade, no decorrer do processo da nossa caminhada cristã. Há pessoas que pensam que sabem tudo de Bíblia, que sabem de tudo concernente às questões teológicas, doutrinárias, ele tem a última palavra no assunto. A última palavra, ela vem de Deus.
Amém, amado? Vamos prosseguir? Subtópico de número 2. Um sacerdócio firmado na justiça. O sacerdócio de Jesus é fundamentado na justiça perfeita e infalível. Ele não aceita suborno, favores ou vantagens. Ele não tem queridinhos no seu círculo de amizades. Ama a todos de igual modo. Ele julga tanto o crente como o descrente com o mesmo senso de justiça. Amém, meu filho? Amém, meu irmão? Um sacerdócio firmado na justiça. Olha, observa Jesus. Jesus, ele é imparcial no seu julgamento, na sua justiça. Ele não aceita propina, favores, bajulação, ele não aceita se vender, vantagem, suborno, como acontecia nos dias do sacerdócio levítico, que vários sacerdotes aceitavam suborno. Outra questão relacionada à justiça desse sumo sacerdote que é Jesus. Ele não tem aí os queridinhos, os preferidos no seu ciclo de relação social, nas suas amizades, naqueles que se aproximam dele. Jesus não tem os seus queridinhos, os seus preferidos, os seus favoritos. Ele tem servos, servos fiéis e servos infiéis. Ele tem aqueles que trazem a ele contentamento e aqueles que trazem a ele tristeza e desgosto e dissabor. Observa, esse sumo sacerdote Cristo, ele julga tanto o crente como o descrente, com o mesmo critério de justiça, porque ele sabe julgar tanto um como o outro. Eu já disse numa lição anterior que ele é o único que sabe quando ministrar a graça abundante e quando aplicar o rigor da justiça. Amém, amado? Então, o sacerdócio de Jesus, ele é firmado na justiça. Ele não tem os seus queridinhos e preferidos que ele aceita que façam tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Há pessoas que pensam porque Deus está usando para curar, que Deus está usando para salvar, que Deus está usando para operar milagres, que Deus está usando para operar maravilhas. Ele pode viver uma vida dissoluta, pode ter um pecado cativo, uma vida que foge aos princípios da palavra de Deus, porque afinal de contas Deus o está usando poderosamente. Meu irmão, nós podemos ser usados por Deus até para ressuscitar morto, curar paralítico e até abrir o mar vermelho novamente. Mas isso não é sinônimo de que ele esteja aprovando a minha conduta ou a sua conduta. Jesus, ele tem um senso de justiça, meu querido, como nenhum outro tem. Então, cuidado com aqueles que são usados por Deus, que Deus te usa. Tenha mais zelo ainda e santidade, porque a Bíblia fala que quem muito é dado, muito também será cobrado. Vamos prosseguir na nossa lição? Quando o sacerdote supremo é resistido. O profeta e sacerdote Samuel amava o rei Saul e intercedia junto a Deus por ele. O coração de Saul se tornara tão maligno que o próprio Deus proibiu que Samuel intercedesse por ele. Seu fim foi trágico. Cristo intercede por todos, mas não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Eu quis destacar esse ponto aqui quando o supremo sacerdote é resistido. Quando nós falamos que Jesus é sacerdote, a primeira ideia que vem é aquele sacerdote que vai interceder junto ao Pai pelo pecador e o Pai vai dar um jeito de salvar o pecador. Mas observa, meu amado, que mesmo Jesus intercedendo,
Mesmo Jesus amando, rogando pelo pecador, há muitos que ainda vão para o inferno, perdem a salvação. E por qual razão isto se dá? O acaso o sumo sacerdote, o sacerdote supremo que é Cristo, a intercessão dele não é eficaz? O profeta e sacerdote Samuel, ele amava o rei Saul e intercedia por ele diante de Deus. Mas chegou um ponto em que Deus virou para o profeta e falou: olha, não interceda mais por Saul, porque eu já o rejeitei. O coração de Saul se tornou tão maligno, mas tão maligno, que Deus diz para o profeta Samuel: olha, não perca mais tempo, porque este aí é caso perdido. Então, meu irmão, o que eu entendo disso? Jesus, ele intercede pelo mais vil pecador. Mas se tem uma coisa, ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Seja você professor da escola dominical, seja você aluno, ele não irá interferir no seu livre-arbítrio. Ele vai interceder por você, para que você permaneça firme, para que você seja santo, para que você seja puro, para que você seja achado reto, sincero e verdadeiro no dia do arrebatamento. Mas só tem uma coisa: ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Foi o caso do rei Saul. O coração dele se tornou totalmente maligno, porque ele se afastou de Deus e se aproximou das trevas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos prosseguir? Subtópico de número 3. Um sacerdócio com legitimidade divina. Melquisedeque foi um homem e não um ser celestial. Nas Escrituras Sagradas não consta o nome de seus pais, sua data de nascimento, como se deu sua consagração ou mesmo sua morte. O que fica claro é que seu sacerdócio era legítimo e aprovado por Deus, a ponto de Abraão ser por ele abençoado. Meu querido, eu quero tirar esse momento da lição, um sacerdócio com legitimidade divina. O que eu entendo por isso? É um sacerdócio que foi aprovado por Deus, amém? É Deus que legitimou, que aprovou, que consagrou Melquisedeque. Primeira questão: Melquisedeque, irmão, quando o comentarista, o escritor aos Hebreus fala como Melquisedeque, sem princípio de dia, sem fim, sem pai, sem mãe, sem começo e sem fim, ali ele está fazendo uma analogia, um trocadilho. Por quê? Não há menção nas Escrituras falando o nome do pai e o nome da mãe de Melquisedeque, como era o caso dos judeus, que se apegavam muito à questão da genealogia, conforme Mateus apresenta a genealogia de Jesus e Lucas também o faz. Para nós isso não é importante, mas dentro da cultura judaica sim. Então o escritor aos Hebreus ele parte do princípio que Melquisedeque ele era sacerdote do Deus vivo, reconhecido por Abraão e legitimado por Deus. Porque jamais aquele sacerdócio poderia ser de Deus se ele não tivesse sido reconhecido por Abraão. Aí é onde o escritor aos Hebreus ele faz uma analogia, um trocadilho dizendo, olha, sem começo de dias, sem fins, sem pai, sem mãe, assim é o sacerdócio de Jesus. Mas o que você precisa ficar compreendendo que Melquisedeque ele não foi um anjo, ele foi uma pessoa, um homem, mas ele era filho de um homem e uma mulher, fruto de uma relação natural de um homem e uma mulher. Ele não era anjo. Segunda coisa, ele era rei. Então, ele foi um personagem histórico e real. Amém, meu querido? A Bíblia não fala quando foi que ele nasceu, quando foi que ele morreu, quando ele foi consagrado e como se deu a sua consagração. A Bíblia narra o fato.
ela não fala de detalhes, mas o que fica implícito, claro, explícito por parte do escritor aos Hebreus é que Abraão foi abençoado por Melquisedeque. E como Abraão poderia ser abençoado? Somente se Deus estivesse presente para abençoar Abraão através de Melquisedeque. Daí a razão do escritor aos Hebreus afirmar que o sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio com legitimidade divina, porque foi Deus que chamou, Deus consagrou. Como se deu? A Bíblia não fala, mas fala que Abraão reconheceu. E se o pai Abraão reconheceu, todos os filhos se calam, porque Abraão está acima dos descendentes, do sacerdócio, dos filhos, porque ele era o amigo de Deus e a partir dele que tem o começo da nação de Israel. Amém, amado? Glórias a Deus. Vamos prosseguir então? Eu faço aqui mais uma colocação entre justos e injustos. A terra de Canaã, nos dias de Abraão, era o lugar mais improvável para se encontrar um sacerdote do Deus Altíssimo. Não se deve julgar as pessoas a partir do contexto no qual elas estão inseridas. Alguém pode nascer num lar cristão e não ter o caráter cristão, ou ter um caráter de adorador e não ser reconhecido pelos religiosos cristãos. Eu acho por bem nós fazermos essa colocação, porque observa comigo, meu amado, terra de Canaã era a terra do pecado, terra pagã, terra da idolatria, terra da abominação. A medida da maldade daquele povo cresceu tanto que Deus teve que destruir aquele povo, aqueles moradores daquela terra. E nos dias de Abraão, a coisa mais improvável era encontrar um sacerdote do Deus Altíssimo na terra de Canaã. E Abraão se deparou na terra da perdição, ele se encontra com um homem que tinha conhecimento de Deus e era sacerdote do Deus Altíssimo. O que eu entendo com isso, meu amado? Que nós não devemos julgar as pessoas a partir do contexto que elas estão inseridas. Nós temos a tendência, somente nós da Assembleia de Deus, vamos falar a verdade, nós muitas vezes temos a tendência de rotular e de julgar as pessoas. Hoje está menor, mas há 20 anos, 30 anos atrás, na Assembleia de Deus, agiam os irmãos como só eram salvos os irmãos da Assembleia de Deus. Só eram batizados com o Espírito Santo os irmãos da Assembleia de Deus. Só eram salvos, santos, consagrados e separados os irmãos da Assembleia de Deus. Qual é o perigo disso? Primeiro, alguém pode nascer dentro do contexto de um lar cristão e não ter um caráter cristão, porque é irmão em Cristo, é santo. Não, pode ser irmão em Cristo, mas pode ser um crente carnal, pode ser um crente trigo, pode ser um lobo vestido com pele de ovelha. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente chama para cantar, com quem a gente chama para pregar, com quem a gente chama para ocupar o púlpito das nossas igrejas, sem conhecer o contexto, a vida da pessoa. Outro perigo é a gente julgar pela aparência e o contexto que a pessoa está inserido. Por exemplo, numa favela, você virar e falar que na favela todo mundo lá, ninguém presta, todo mundo é bandido, todo mundo é traficante. Tem muita gente que mora na favela e é um adorador por excelência, ele tem um caráter de adorador. Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus vivo numa terra pagã, numa terra de pecado, numa terra de idolatria. Mas ele, meu irmão, ele fazia diferença. Ele pregava, anunciava e intercedia por aquelas pessoas do seu reino, daquela região. Então a gente tem que tomar o cuidado, a gente não ser preconceituoso.
achar que é salvo somente aquele que está dentro do nosso aquário, junto com a gente, que vai para a igreja junto com a gente. Há pessoas que servem a Deus talvez de uma forma diferente da minha, diferente da sua. Mas eu não tenho como distinguir o caráter dele. Mas ele pode ter um caráter de um adorador por excelência verdadeiro. Enquanto aquele que está lá na nossa igreja, próximo de nós, que nasceu no lar cristão, não tem um caráter cristão formado e amadurecido. Então vamos tomar cuidado com esse critério de julgar as pessoas. Vamos então ao tópico de número 2 da nossa lição, quanto ao aspecto de sua natureza. Nós vamos analisar agora o sacerdócio de Jesus em relação a Melquisedeque, sobre a sua natureza, a característica da natureza desse sacerdócio. Vamos lá? Subtópico de número 1. Um sacerdócio perfeito. A lei do Antigo Testamento não tinha como objetivo final a salvação daqueles que a observavam. Do contrário, não haveria necessidade de um Salvador. Cristo foi, ao mesmo tempo, o sacrifício perfeito e o sacerdote perfeito. Ele resolveu, através do seu sangue, o que a lei não poderia resolver: o problema do pecado do homem. Meu querido, o sacerdócio de Jesus foi um sacerdócio perfeito. Amém, meu querido? Porque observa, o sacerdócio levítico, que passa pela tribo de Levi e da descendência de Arão, era um sacerdócio, meu querido, limitado, estabelecido por homens falhos, homens imperfeitos. O sacerdócio levítico e a lei estabelecida por Deus, ela não tinha como objetivo salvar ninguém. A lei não tinha como objetivo salvar. A lei tinha outros objetivos. Dentre eles, podemos destacar: estabelecer padrões de convívio da sociedade, estabelecer a conduta de adoração e a forma de servir a Deus e agradar ao Senhor. A lei tinha esse propósito. Se a lei tivesse como objetivo salvar, para que então razão precisava de vir o Salvador? Então, se viria o Cristo, o Messias e o Salvador, é porque a lei em si não tinha como objetivo salvar o pecador. Cristo, ele foi o único sacerdote perfeito. Ele não somente foi o sacerdote perfeito, mas ele também foi o sacrifício perfeito. Jesus, ele conseguiu, através do seu sacrifício, resolver o problema do homem. Qual que era o problema do homem? Era o pecado. Era o pecado. E o pecado, no sacerdócio levítico, ele não era retirado. Aqueles sacrifícios que eram feitos no tempo da lei, eles apontavam para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, amado? Neste sentido, o sacerdócio de Jesus foi um sacerdócio perfeito, porque ele foi o sacrifício perfeito e o sacerdote perfeito em todos os quesitos. Amém? Podemos prosseguir? Eu deixo aqui um texto bíblico, Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha, eu deixei destacado aí a palavra descente, este e lhe. Estas três palavras, elas apontam para o descendente da mulher, Cristo. Quem é o descendente da mulher? O Cristo, o Messias, o Salvador. Observa que a promessa da vinda do Cristo, ela vem antes da lei de Moisés,
que se daria lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus estabelece os 10 mandamentos para o povo. Então nós entendemos que a lei não tinha como objetivo salvar o pecador, mas estabelecer um padrão de convívio na comunidade e na sociedade, até que viesse o Cristo, o Messias e o Salvador, que morreria pelo o pecador e seria o sacrifício perfeito. E esta palavra, lá em Gênesis capítulo 3, 15, aponta para a primeira profecia relacionada ao Cristo. Amém? Está claro aqui, meu irmão, que a lei não tinha por objetivo salvar aqueles que a observavam? Acho que ficou claro isso. Vamos prosseguir. Subtópico de número 2. Um sacerdócio imutável. O sacerdócio levítico cumpriu seu propósito temporal estabelecido por Deus. O sacerdócio de Jesus fora profetizado por Davi, seria da ordem de Melquisedeque, não teria fim e seria perfeito, não havendo necessidade de se estabelecer outro. Meu amado, o sacerdócio levítico, ele teve um propósito estabelecido por Deus. Mas o sacerdócio levítico, ele teve uma duração de tempo estabelecido, até que viesse o Cristo, o Messias, que era o supremo sacerdote. Após a vinda do Cristo, que é da ordem de Melquisedeque e não do sacerdócio da ordem levítica, o sacerdócio levítico, ele não teria mais a importância e o peso que ele teve, ou seja, ele cumpriu o propósito dele dentro do tempo estabelecido por Deus, até que viesse Cristo, o sacerdote perfeito. Amém, amado? E esse sacerdote, Cristo, ele foi profetizado por Davi, que ele seria da ordem de Melquisedeque, que ele não teria fim, ou seja, seria um sacerdócio eterno, ele não morreria, o sacerdócio dele não se encerraria com a morte, ele era sacerdote eterno, um sacerdote perfeito, que não haveria necessidade de estabelecer um outro sacerdócio de uma outra ordem. Nesse sentido, o escritor aos Hebreus, ele prova pelas escrituras que o sacerdócio levítico era temporal e o sacerdócio de Jesus era atemporal, eterno. Então, o sacerdócio de Jesus, ele era muito superior ao sacerdócio levítico. Mas, todavia, há que se destacar que o sacerdócio levítico, ele cumpriu com o propósito que Deus estabeleceu para ele, dentro do tempo, até que viesse o Cristo. Amém, meu amado? Vamos prosseguir. Eu destaco aqui o seguinte: imutabilidade de Cristo. Mudam os tempos, as ideologias e filosofias humanas, o conceito de certo e errado, os valores e princípios de uma sociedade. O homem muda a todo tempo, mas este não pode mudar o pensamento de Deus e seus princípios pré-estabelecidos. O que era pecado para Deus nos dias de Jesus continua sendo pecado hoje e amanhã. Meu amado, eu destaco aqui a imutabilidade de Cristo. O que é isso? Imutabilidade. Ele não muda, ele é o mesmo. A sociedade muda. Os homens mudam os tempos, mudam as pessoas, mudam as ideologias, as filosofias, os conceitos de certo e errado dentro de uma sociedade. Mas esta sociedade, ela não consegue mudar o pensamento de Deus.
O conceito de certo e errado é aquele estabelecido por Deus e não pela sociedade. O que era pecado lá nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, continua sendo pecado hoje e também amanhã. A palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta e atemporal. Ela é absoluta, que ela não depende de circunstâncias ou relativa. Atemporal, porque independe do homem do século 21 que nós estamos vivendo, na era pós-moderna, ou o homem dos tempos bíblicos. O Cristo revelado na cruz do Calvário, que era pecado, nos tempos de Cristo continua sendo pecado nos nossos dias. Ele não muda, ele é o mesmo. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 3. Um sacerdócio eterno. Morrendo o sacerdote, outro era levantado para dar continuidade ao trabalho sacerdotal. Cristo foi o único sacerdote a vencer a morte. Para os demais sacerdotes, a morte delimitava-lhes o tempo ministerial. E se tratando de Cristo, nem a morte ou qualquer outra criatura pode determinar-lhe o fim do seu sacerdócio real. Meu amado, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno. Observa, todo sacerdote da ordem levítica, ele era vencido pela morte. Então logo, por exemplo, morreu o sacerdote Samuel. Outro sacerdote se apresentou para dar continuidade ao trabalho de sacerdote. E vinham todos da casa de Arão. Então, todo sacerdote ele era vencido pela morte. Cristo foi o único sacerdote a vencer a morte. Ele não foi vencido pela morte. A morte não interrompeu o seu sacerdócio. E há que se dizer que ele não passou a ser sacerdote a partir da cruz do Calvário. Ele foi sempre sacerdote, continua sendo sempre sacerdote. Todos os demais sacerdotes são vencidos pela morte. Agora, Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as forças do presente ou do porvir, nenhuma criatura, nada pode determinar o fim do seu sacerdócio real, porque ele é eterno, ele não foi vencido pela morte. Já o sacerdócio levítico, ele tinha prazo de validade no sentido de que, por duas razões. Primeiro, quando o sacerdote morria. E segundo, quando o sumo sacerdote, que é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele ressuscitou e subiu ao céu e agora é o nosso sumo sacerdote real. Então, como nós já dissemos no tópico anterior, o sacerdócio levítico, ele tinha um tempo determinado. Já o sacerdócio de Jesus, ele é um sacerdócio real que não foi interrompido nem vencido pela morte. Ele sempre será eterno. Eu quero deixar aqui um texto bíblico para fundamentar o que eu estou dizendo. Encontra-se em Hebreus capítulo 7, verso 23 ao 24. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Olha aí o escritor aos Hebreus falando que os sacerdotes eram consagrados em grande número, ou seja, eram vários, porque morria um, apresentava outro, morria um, apresentava-se o outro. Mas o Cristo, ele falando, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. É o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que o sacerdócio de Cristo, ele é eterno, ele não foi interrompido pela morte ou pelo tempo.
ele é um sacerdócio, como já foi dito e destacado, é até repetitivo dizer, é um sacerdote muito superior ao sacerdócio levítico. Amém? Vamos então, meu amado, ao tópico de número 3 da nossa lição, quanto ao aspecto de seus atributos. Nesse tópico nós vamos falar agora sobre as características dos atributos do sacerdócio de Jesus. Vamos lá? Um sacerdócio santo. O sacerdócio levítico era composto por homens falhos, pecadores e imperfeitos. Apesar da perfeição física exigida pela lei, o mesmo não se poderia aplicar ao caráter dos sacerdotes. Somente Cristo foi o sacerdote perfeito, puro e santo em todos os sentidos. Meu querido, o sacerdócio de Jesus foi de fato um sacerdócio puro, santo e imaculado. Porque, observa, todo sacerdócio levítico, quem era o sacerdócio dentro da ordem do sacerdócio levítico? Eram homens da casa de Arão. É de lá que saíam os sacerdotes. Mas eram homens falhos, pecadores e imperfeitos. A lei estabelecia que o sacerdote ele não poderia ter nenhum defeito físico, ter alguma deficiência no olho, ter algum braço, perna, alguma deficiência física. Ele teria que ser perfeito o corpo. Agora, o mesmo não podia se aplicar quanto ao seu caráter, porque a Bíblia fala que não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. Então, todo sacerdote, por mais sincero, verdadeiro que ele era diante de Deus, ele era um sacerdote marcado por falhas e imperfeições e equívocos. Somente Jesus, meu amado, ele foi de fato o sacerdote perfeito, puro e santo em todos os sentidos. Tanto que lá na cruz, por que Jesus entregou o seu espírito? Alguns falam que Jesus morreu na cruz. Ele não morreu. Ele entregou a sua vida por uma razão. Porque quando alguém não morria na crucificação, e no caso de Jesus estava chegando, era numa sexta para sábado, e não poderia entrar no sábado, eram quebradas as pernas da pessoa que estava na cruz para acelerar sua morte. Jesus ele entregou o espírito dele, porque ele não morreria naquela cruz. Ele não morreria. E eles iriam quebrar-lhe as pernas. Então ele se entregou. E ele tinha que ser um cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Se tivessem quebrado a perna de Jesus, ele não seria o sacrifício perfeito. Então, com Jesus, ele tinha o corpo perfeito, sem mácula, sem defeito, sem conhecer o pecado e o caráter também perfeito. Tá claro aqui, meu querido? Por que ele entregou o espírito dele? Porque iriam quebrar-lhe as pernas. E se quebrassem-lhe as pernas, ele não seria o sacrifício perfeito. Amém? Vamos prosseguir. Subtópico de número 2. Um sacerdócio inculpável. O sacerdócio levítico, por ser composto por pessoas falhas, ao longo de séculos revelou homens oportunistas, avarentos, invejosos e homicidas. Jesus teve sua morte planejada por sacerdotes fora da direção de Deus. Ele foi o único sacerdote desprovido de maldade, pecado e engano. Ele nunca arquitetou o mal contra ninguém. Meu querido, o sacerdócio de Jesus foi o único sacerdote perfeito, o único perfeito. Porque ao longo da história bíblica, nós vamos ver ali vários sacerdotes avarentos,
glutão, oportunista, invejoso, homicida, que cometeu até homicídio. Nós vemos aí o sacerdote Eli, Deus matou Ofni e Finés, era um sacerdote relapso. Nós vemos aí também Samuel, como sacerdote foi perfeito, mas quanto ao lidar com os filhos, a Bíblia fala que os filhos deles eram corruptos, eles aceitavam propina e suborno. Agora, nós vemos que, no caso de Jesus, ele nunca arquitetou ou maquinou mal contra alguém. Ele era um sacerdócio inculpável. Ele nunca arquitetou um plano de destruir a vida de ninguém. Agora, há que se destacar que dentro do sacerdócio levítico, ao longo da história bíblica, revelou aí sacerdotes que pareciam mais ser sacerdotes do diabo. Pareciam servir mais às trevas do que a Deus. A morte de Jesus, ela foi planejada, elaborada, arquitetada por sacerdotes, o sumo sacerdote Caifás. É ele e a turminha dele e o genro dele. Foi lá na casa dele que arrumaram as falsas testemunhas. Eles arrumaram, era um julgamento que não poderia ser feito durante a noite, tinha que ser feito durante o dia. As testemunhas, só tinha testemunha de acusação, não tinha testemunha de defesa. Outra questão, o julgamento de Jesus, o sentenciado, ele não era condenado logo a seguir. Havia um intervalo de tempo para que houvesse a possibilidade da vítima apresentar as testemunhas de defesa. E a condenação de Jesus, ela foi injusta, desumana e sobre a ótica jurídica, ela foi forjada. E quem fez isso? Sacerdotes fora da direção de Deus. E por que eles fizeram? Primeiro, eles eram avarentos. Eles ficaram com medo de perder dinheiro, patrimônio, sucesso, fama e a boa vida que eles tinham. Segundo, por inveja. Jesus curava e pregava com autoridade. Eles não tinham autoridade. Terceiro, eles eram invejosos. Ao invés deles aprenderem com Cristo, eles resistiram a Cristo. E quando então Jesus ele ressuscitou Lázaro, foi a partir desse momento que os sacerdotes decidiram que ele precisava morrer, porque o patrimônio deles, toda a religião deles estava correndo perigo, porque as pessoas ofereciam sacrifícios aos sacerdotes. E Jesus representava para eles um grande perigo. Então Jesus ele foi o único sacerdócio inculpável, perfeito, que nunca arquitetou mal contra ninguém. Samuel, ele foi um homem maravilhoso, perfeito, mas o sacerdócio levítico também revelou homens fascinantes, sacerdotes extraordinários, que fizeram a diferença. Amém, meu querido? Então, dentro da igreja, nós temos os bons e os maus. Fora da igreja, nós temos pessoas boas, temos pessoas más. Amém, meu querido? Isso aí é a índole da pessoa. Então, nós vamos prosseguir na nossa lição, que já estamos quase terminando. Subtópico de número 3. Um sacerdócio imaculado. Jesus é o único sacerdote sem mácula. É preciso compreender e aceitar que nossos pastores são humanos, como nós mesmos. Não é admissível a um ministro do Evangelho o desvio de caráter e conduta. Sobre tais circunstâncias, o mesmo deve passar pela disciplina bíblica como qualquer um outro membro do corpo de Cristo. Meu amado, vamos aproveitar esse tempo final para destacar isso aqui. Jesus ele foi o único sacerdócio imaculado. Imaculado fala o quê? Sem mancha, sem imperfeição, sem pecado. Ele foi o único. Agora, os nossos sacerdotes, que no nosso contexto são os pastores, eles são homens como nós mesmos. Nós não devemos exigir dos nossos pastores a perfeição que não há em nós.
Eles são falhos, eles são homens, eles erram, eles pecam. Amém? Então aceite esta verdade. O seu pastor, ele é humano como você. Ele tem tentações como você, passa por dificuldades no casamento, às vezes, igual você passa por dificuldade financeira. Sacerdote, ele não é melhor do que você. Ele é falho como você. Agora, o que não é admissível, qual eu destaco aqui, para o ministro do Evangelho, é o desvio de caráter e conduta. É aquele que ocupa um cargo de liderança. Aí, meu irmão, eu vou falar de fatos que acontecem de pastor, que adultera, que trai a esposa, que troca a esposa por uma de 20 anos, de 30 anos, porque ela já está velha para ele, ou ela adoeceu, e fica na cara de pau à frente do trabalho. Pastor que rouba descaradamente patrimônio da igreja. E poderíamos falar aqui inúmeras situações. Então, por ele ser pastor, ou por ele ser o ministro do evangelho, ele não está acima da lei, acima do bem e do mal. Ele precisa ser tratado como qualquer membro do corpo de Cristo que quer passar pela disciplina. Porque só membro da igreja que peca, irmãos. Há alguns casos aí que nós estamos vendo pelo Brasil de suicídio de pastor. Será que em alguns casos, irmãos, não é essa sensação de poder absoluto, de que não peca, de que não erra, que não pode mostrar fraqueza, que não pode pedir perdão a um membro da igreja, que não pode ir à frente da igreja para fazer um conserto, que não passa pela disciplina? Meu irmão, nossos líderes são falhos, são pecadores como nós mesmos. Sejamos tolerantes para com eles, ore pelo seu pastor, interceda pelo seu pastor. Todavia, meu amado, não é admissível que alguém que ocupa um cargo de ministro de Deus viva uma vida leviana, promíscua, vergonhosa, reprovável e imoral e queira estar à frente de um rebanho. Eu conheço um episódio aqui em Minas Gerais de um presidente de ministério, que eu não vou falar o nome, você entra na internet e você descobre. Um presidente de ministério que foi julgado, sentenciado e condenado pelo crime de pedofilia pela justiça. Não, aguarde um pouco mais. E ele estava tendo relação sexual com um menor de idade, travesti, dentro do seu carro. O carro pago com o dinheiro da igreja, com a gasolina dos fiéis, com a contribuição do dízimo. E eu fico perguntando, onde estão os obreiros calça frouxa desse ministério? Que aceita, me desculpe a franqueza da palavra, que aceita um lixo deste se colocar na posição de presidente de ministério. Meu irmão, é inconcebível, é inadmissível uma conduta desta. Se ele errou, ele é humano, mas ele vai passar pela disciplina. Por que ele vou aceitar ser liderado por um pastor adúltero, um pastor pedófilo, um pastor que tem prática homoafetiva? Eu não vou aceitar essa liderança não, meu irmão. Eu não sou crente para ficar idolatrando homens que pecam, homens que erram, homens que falham. Deus, ele tem duas formas de tratar com o pecador. A primeira forma é quando o pecador se arrepende, confessa o seu pecado. Deus vem, abraça, perdoa o seu pecado e dá para ele um outro recomeço. A outra forma é quando ele resiste, esconde o pecado. Quando ele não confessa o teu pecado. A Bíblia fala, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que as encobre, até as suas orações serão rejeitadas.
Deus tem essas duas formas de trabalhar. Meu amado, nós não estamos aqui para sentenciar ninguém, para condenar ninguém, mas nós somos cidadãos brasileiros, nós somos cristãos, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós não somos patrimônio de pastor, presidente ou pastor de igreja ou de ministro do evangelho, não. Se ele erra, ele precisa passar pela disciplina, como qualquer outro membro da igreja. Por que que o jovem, o adolescente, ou aquele que não é obreiro, quando erra, falha, o pecado dele é tratado na Santa Ceia, na reunião de membro. Mas o filho do pastor, o cunhado do pastor, ou o genro do pastor, e se for presidente, não é tratado no ministério. Aí me desculpa o termo, que dentro da casa de Deus, eu fico indignado porque eu vi isso aqui no campo aqui de Governador Valadares, parece que tem um bocado de homem de calça frouxa, que não tem coragem para fazer valer a palavra de Deus, meu irmão. Isso aí, alguém fala, mas cadê o amor? Cadê a misericórdia? Meu amor, meu irmão, não confunda libertinagem, vida promíscua, imoral com o amor de Deus. Não use o amor de Deus para justificar uma vida vergonhosa, pecaminosa. Ah, mas ele é um homem de Deus que fez muito por esta obra. Mas é um homem de Deus que precisa ser tratado. É um homem de Deus que precisa passar pelo caminho do conserto para que a alma dele seja salva no dia do Senhor. Amém, meu irmão? Então, nesse sentido, Jesus foi o único sacerdócio imaculado. Aprenda a amar o seu pastor e aceitá-lo como um homem com as suas limitações. Mas se ele errar, o pecado dá desvio de conduta, desvio de comportamento, desvio de caráter. Está aí, meu irmão? Já é questão de ministério. É tratar, passar pela disciplina para que ele possa ser restaurado por Deus e ser salvo no dia do Senhor. Mais importante do que ser pastor, mais importante do que ser obreiro, ministro ou presidente do ministério, é ser salvo em Cristo Jesus. Há muitos no nosso meio que idolatram cargo, título e posição, morrem no pecado e vão para o juízo eterno, para a condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a sua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a ti. Meu Deus, dá-nos uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida verdadeira. Ensina-nos a ser santo, ensina-nos a ser fiéis, consagrados e dedicados ao Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a ser ministros verdadeiros e autênticos. Ensina-nos, ó Pai, a viver a nossa natureza humana, que quando errarmos, tenhamos a dignidade de pedir perdão, de se humilhar, de se arrepender, de se quebrantar diante dos homens e diante do Senhor. Guarda as nossas vidas do desvio de conduta, do desvio de caráter, mas que nós, meu Deus, possamos ser preservados, retos, puros, santos, para a vinda do Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. E permitindo Ele que nos dê força e nos dê graça, estaremos retornando na semana que vem. Mas
em caso de arrebatamento. Eu não estarei aqui para ministrar a lição de número 8. Mas em contrapartida, eu tenho certeza que você também não estará aí para assistir a lição. Nós nos encontraremos com o Senhor Jesus por sobre as nuvens. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. No nome de Jesus.